Vamos dar continuidade agora à implementação da lista encadeada, tá? Para implementar a lista encadeada, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é criar o tipo de dado que a gente vai armazenar. O que acontece? Embora a gente queira guardar na lista objetos do tipo string, na prática a nossa lista não vai ser apenas de string. Como mostrei no material, geralmente os elementos da lista eles são representados dessa forma, como um retângulo de duas partes. Essa parte daqui é a parte usada para armazenar o dado que a gente quer guardar na nossa lista. E para o nosso exemplo, né, vai ser um string. Agora o que acontece? O elemento da lista ele tem uma outra parte, que é essa daqui. Qual que é o tipo dessa outra parte? Então, para entender o tipo dessa outra parte, a gente tem que compreender o que ela vai fazer. Essa outra parte ela vai guardar uma referência para o próximo elemento da lista encadeada. Então, o que acontece? Nessa variável tem que caber um objeto, né? No caso, um endereço de um objeto desse tipo, do próprio tipo do elemento da lista. Então, geralmente, a gente chama o elemento da lista de nó, o campo dado vai ser do tipo string, e esse campo daqui, a gente geralmente chama de campo próximo, o próximo vai ser do tipo nó, tá? Então, a nossa lista, na verdade, vai ser uma lista de nós. Vou criar aqui a classe lista encadeada, vou fazer implementar a nossa interface lista. E isso é outra coisa interessante, né? Alguém pode pensar assim, então quer dizer que a minha lista encadeada é um vetor de nós? Não, na verdade não. Uma lista encadeada, na verdade, a classe lista encadeada, né? O que ela vai ter é apenas a referência para esse primeiro nó da lista. A gente pode chamar essa variável, por exemplo, de início. E aí essa variável inicial vai apontar para o primeiro nó da lista, e o primeiro nó da lista vai apontar para o segundo nó da lista, o terceiro nó da lista. O segundo nó da lista vai apontar para o terceiro nó da lista, o terceiro vai apontar para o quarto, até chegar em um nó que aponte para null, que vai marcar o final da lista, tá? Voltando a explicar a questão das posições, embora normalmente no mundo real a gente coloque posição começando de 1, para facilitar a implementação dos métodos, a gente vai considerar que essa daqui é o índice, né, ou a posição 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2, aqui é o índice 3 e aqui seria o índice 4. Bom, então como eu falei, a minha classe lista encadeada só vai precisar desse único atributo que vai guardar a referência para o primeiro elemento da minha lista. Vou criar aqui esse atributo, private. Falta criar aqui o tipo da classe, né? Criar aqui a classe nó. A classe nó vai ter dois campos. O campo dado e o campo próximo do tipo nó. Também para facilitar a implementação, eu vou deixar esses dois campos públicos, tá? Vocês sabem, devem ter aprendido lá em programação 2, né? Programação de objetos, que normalmente a gente aplica encapsulamento nas classes e coloca os atributos como privados e cria métodos públicos para acesso a atributos. Mas para facilitar a implementação dos métodos também, já que o objetivo aqui não é ensinar Java, né, mas ensinar estrutura de dados, eu vou deixar esses dois atributos como públicos para poder acessar diretamente, tá? Além disso, eu vou criar aqui um construtor, também para facilitar o nosso trabalho, para automaticamente já setar o valor inicial do campo dado. Nesse ponto dado recebe dado, tá? Que eu estou dizendo que esse atributo dado, está aqui em azul, vai receber o valor do dado que recebe com o parâmetro de entrada do construtor nó. Aí vamos lá, lista encadeada. Vai ter um atributo do tipo nó, que eu vou chamar de início. E é a partir dele que eu vou acessar todos os elementos da minha lista. Então, pensando nisso, o que é uma lista está, por exemplo,
vazia. Uma lista está vazia, uma lista que não tem nenhum nó. E como é que eu posso testar isso aqui? Basicamente verificando se a variável início, que é a variável que aponta para o primeiro nó da lista, ela é igual a null. Se isso for igual a null, quer dizer que não tem nenhum nó guardado na minha lista, eu posso retornar true para formar ela dar vazia. Se não, retorne falso, porque ela tem pelo menos um elemento. Tá? Essa é a lógica do esvazia. Outro método que eu acho simples de implementar é o método tamanho. Vamos pensar aqui um pouquinho. Qual que é a lógica do método tamanho? A minha lista ela é uma estrutura mais ou menos desse tipo. Deixa eu mudar aqui para o lápis. Tem a variável início. Início vai apontar para um nó. Esse nó vai apontar para o próximo nó. Até que em algum momento vai chegar um nó que está apontando para null. Para calcular o tamanho da lista, assim, eu até poderia criar aqui o atributo quantidade também, tamanho, seria até mais simples. Mas para começar a aprender a movimentar na lista, para calcular o tamanho, o que eu tenho que fazer é passear pela lista do começo até o final e contar a quantidade de nós pela qual eu passo, para descobrir o tamanho da minha lista. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando o atributo próximo de cada nó. Olha só, eu vou vir aqui e vou fazer algo com int, vou criar a variável tamanho, né? Para guardar o resultado do tamanho, retornar aqui o valor da variável tamanho, e aqui no começo eu vou fazer enquanto o início for diferente de null, faça o que? Primeiro, se o início é diferente de null, eu vou botar aqui tamanho recebe tamanho mais 1, porque tem pelo menos um nó. E como é que eu vou fazer para agora passar para o próximo nó? Então eu tenho que fazer com que essa variável aponte agora para cá. Aí como é que eu faço isso? Eu faço a variável início receber o endereço desse nó. Aí ela vai passar a apontar para aqui. Como é que eu faço a variável início receber o endereço desse nó? Onde é que esse endereço desse nó está guardado? Está guardado justamente nesse campo daqui. E como é que eu faço esse campo? Início, ponto, próximo. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo minha variável início, deixar de apontar para cá e passar a apontar para aqui. Início, recebe início, ponto próximo. Essa é a lógica de contar a quantidade de nós de uma lista encadeada. Essa lógica tem algum problema? Então vamos lá, pessoal. Se a minha variável início, ela vai começar a andar dentro da minha lista. Ela vai apontar para esse nó, em algum momento vai apontar para esse nó. Aí em algum momento ela vai receber o endereço que está guardado aqui nesse campo, que vai fazer com que ela receba null. E aí esse laço aqui vai acabar e vai tornar o tamanho da minha lista. Só que depois que eu tiver feito isso, eu perdi toda a informação da minha lista. Porque eu não tenho mais como voltar para apontar para cá. Então, como é que geralmente a gente faz para passear na lista e não perder a referência para o início dela? A gente geralmente não passeia usando a variável início, mas usando uma cópia da variável início. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma variável tipo nó chamado cópia, chamada de auxiliar. Auxiliar, vou fazer essa variável receber início. Quando eu faço isso, é como se, vamos voltar aqui para o estado inicial da minha lista, tá? Minha lista estava assim. Quando eu faço auxiliar recebe início, auxiliar, não fiz isso aqui ainda não, tá? Quando eu faço auxiliar recebe início, eu faço o valor que está nessa variável, que é o endereço desse nó, ser guardado também nessa variável, que é como se graficamente eu fizesse isso. Criasse uma outra variável que também aponta para o primeiro nó da lista, que é a variável auxiliar. E aí eu posso escolher passear com a variável auxiliar ou passar com a variável início, mas no final fazer início e receber auxiliar de novo, tá?
Geralmente o que a gente faz é passar com a variável auxiliar. Mas na prática não tem diferença, tá? Auxiliar recebe, auxiliar ponto próximo, retorno de tamanho. Pronto, essa é a lógica do método. Eu coloco o tamanho da minha lista. Próximo método, vamos fazer o método inserir. Então, o método inserir, o objetivo dele é inserir na lista esse objeto neste índice. Vamos ver aqui. A lógica do método inserir tem que levar em consideração duas situações particulares, tá? Uma situação particular é uma inserção que é feita no início, no começo da lista. Isso pode acontecer quando a lista está vazia, ou pode acontecer quando a lista, aqui tá, no caso está null, né? Está null no momento, eu quero botar a variável está falando para esse novo nó. Ou pode acontecer quando a lista tem elementos e eu quero fazer com que o meu novo nó passe a ser o primeiro elemento. E esse novo nó vai apontar para o que antes era o primeiro elemento e a variável início vai apontar para cá. Isso aqui é uma situação, tá? É a situação de inserir no início. É uma situação particular. Por que essa situação é uma situação particular? Porque é a única operação de inserção que mexe com a variável início. Que mexe com essa variável daqui. Se é para inserir no começo ou se é para inserir... Desculpa, se é para inserir no começo, numa lista vazia, ou se é para inserir no início, numa lista que tem vários elementos. A outra situação é eu ter uma lista que já tem elementos e eu quero inserir numa posição intermediária dessa lista que já tem elementos. E aí essa posição intermediária pode ser no começo, no meio, pode ser no final, tanto faz, tá? A lógica é a mesma. A inserção daqui para frente, a lógica é a mesma. Então vamos programar aqui primeiro essa lógica de inserir no início, quando a lista está vazia ou quando a lista só tem vários elementos, mas eu quero inserir no começo. Primeira coisa de inserir, primeira coisa para fazer no método inserir, na verdade, é criar um elemento para fazer parte da lista, que não é exatamente o obj, não é? Mas é um nó. Cria aqui um nó novo, recebe new nó, passa no obj. Com isso, eu criei, deixa eu mudar aqui a cor, eu criei um nó que está sendo apontado pela variável novo e que está guardando a informação que eu recebi como parâmetro de entrada. Tá? Eu criei esse nó. Aí olha só, meu objetivo é fazer com que esse novo nó que eu criei, faça parte dessa lista. No início, tá? Primeiro, como é que a gente vai saber se a inserção é no início? A gente vai testar o valor de índice. If índice for igual a 0, quer dizer que a inserção é no início. Se não, a inserção não é no início. Ok? Então, se o índice for igual a 0, aí eu vou testar. Olha só. If is vazia. Se está vazia, quer dizer que não tem nenhum elemento na minha lista. Tudo que eu preciso para fazer a inserção é fazer a variável início apontar para a variável novo. Que eu posso retornar true, tá? Porque vai dar certo. Se não está vazia, o que é inserir no início? Então vamos lá. Se não está vazia, então a situação é essa aqui de baixo. Se está vazia, inserir é fazer essa variável, apontar para cá e pronto. Essa variável agora aqui, esse novo nó, é o meu primeiro elemento da minha lista. Se não está vazia, inserir no início é fazer, primeiro, esse novo nó apontar para cá e depois fazer com que essa variável passe a apontar para cá, porque aí agora o meu caminho da minha lista vai ser esse, ó. E esse cara vai ter sido inserido no início. Como é que eu faço a variável novo nesse campo daqui apontar para frente, apontar para o que era o início antes? É só fazer novo, ponto próximo, receber início. E depois disso, como é que eu faço a variável início apontar para o novo? É só fazer início,
recebe novo. E aí, pessoal, é só isso. Mas notem uma coisa particular. A lógica de cima aqui e a lógica de baixo, elas são muito parecidas. A única diferença é essa linha a mais que existe no else. Mas será que essa linha no else, ela faria muita diferença se eu tivesse nessa situação? Desculpa, será que ela faria muita diferença? Vamos lá. A minha situação é uma lista que está assim, ó. Pincel, ela está assim, a variável início está guardando o valor null. Só voltar aqui, em vez de colocar o quadrado para não confundir, escrever aqui null. Aí eu criei um novo nó e quero que ele seja guardado na minha lista quando ela está vazia. Então se eu fizer aqui, ó, normalmente seria só isso, início recebe novo. Mas se eu fizer aqui, novo ponto próximo recebe início. Estou fazendo o quê? Estou botando o valor que está nessa variável aqui dentro, em novo ponto próximo. E aqui já tem null. Então não faz nenhuma diferença botar isso aqui dentro. E depois eu vou fazer o quê? Início recebe novo. Pronto, agora essa variável, esse nó daqui é o primeiro nó da minha lista. E não fez nenhuma diferença fazer isso, esteja ela vazia ou não esteja vazia. Eu estou tentando mostrar é que se a inserção é no início, eu posso simplificar minha lógica só escrevendo isso e vai dar certo sempre. Tá? Isso aqui vai dar certo sempre. Eu faço um novo ponto próximo, receber início e início receber novo. Essa é a lógica de inserir no início, inserir no início da minha lista. E aqui vai ser a lógica de inserir numa posição qualquer, que não é o início. Então vamos lá. Como é que a gente insere na posição qualquer? O que a gente tem que ter em mente, tá? A gente tem que ter em mente que para inserir um elemento, e aí lembrando, tá? A minha lista tem pelo menos um elemento, ou tem vários elementos, não importa. Mas para inserir numa posição que não é um índice 0, no índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que eu tenho que fazer, na verdade, olha que interessante. Imagina aqui essa lista, com 3 elementos. Essa lista tem 3 elementos. E eu quero inserir no índice 2, ou seja, eu quero inserir um elemento aqui entre esses dois. Então, para isso eu vou ter que fazer com que esse nó aponte para cá agora e fazer esse nó apontar para cá. Mas para inserir no índice 2, no índice 2, né? No índice 1, desculpa, na segunda posição, no índice 1, para inserir aqui no meio desses dois elementos, eu tenho que estar apontando para este nó, para fazer com que o ponto próximo dele aponte para o novo. Deixa eu dar um outro exemplo, olha só. Vamos pensar numa lista, a mesma lista, com 3 elementos. 3 elementos. Esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2. Quero guardar um elemento no índice 3. Então, eu vou guardar depois desse. Mas para colocar um elemento aqui, o que eu tenho que fazer é fazer com que o índice 2, esse nó, passe a apontar para cá. Então, para inserir um elemento no índice índice, na verdade, eu tenho que ir na lista estar apontando para o nó anterior a esse índice. Então, para isso, eu vou ter que criar aqui 2 variáveis. Primeiro, eu vou criar uma variável chamada anterior, que eu vou começar com o valor null, e vou criar uma outra variável chamada auxiliar, que eu vou inicializar com o valor da variável início, tá? Com a variável auxiliar, eu vou andar na frente da lista e eu quero parar no elemento que está atualmente no índice onde eu quero inserir. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com um while parecido com esse? Até poderia, mas é mais fácil fazer com um for, tá? Fazer um for com contador. Int recebe 0. Vamos ver se a condição enquanto i for menor que o índice.
enquanto I for menor que o índice, I mais mais. Faça o quê? Então a variável anterior vai receber a variável auxiliar e a variável auxiliar vai receber auxiliar ponto próximo. De novo, eu quero ver se depois desse laço, depois da execução desse laço, a variável auxiliar está apontando para o elemento que está na posição que eu quero inserir, no índice que eu quero inserir, se a variável anterior está apontando para o elemento que vem antes. Eu quero ver se isso aqui vai dar certo. Então imagina uma lista com esses elementos. Início. Você tem que lembrar que a gente está fazendo a lógica de uma inserção que não é no início. Tá? Então tem elementos aqui na minha lista com certeza. Eu quero inserir na posição, no índice 2. Índice 2 aqui no meio, tá? Aqui é o índice 0. Desculpa, no índice 2. Índice 2 é esse aqui no meio, vai ser entre esse e esse cara. Porque se eu quero inserir no índice 2, vai colocar um elemento que fica no índice 2. E eu quero o índice 2 vai passar a ser o índice 3. Então nessa situação, para eu conseguir inserir, eu quero fazer a variável auxiliar tá apontando para cá. E a variável anterior está apontando para cá, tá? Anterior. Ficou muito mal escrito. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu quero fazer a variável auxiliar apontar para cá e a variável anterior apontar para cá. Vamos ver se esse for faz isso. Então o I começa de 0, índice tá, eu quero guardar de novo. Quero guardar na posição 2 esse nó, que a variável novo está apontando para ele. E aqui está apontando para nulo. Pronto, vamos lá. E recebe 0. 0 é menor que 2? Sim. Até uma outra coisa. Na verdade, quando começa a lógica, a situação não é essa, né? Quando começa a executar o método, a situação é a variável anterior está guardando o valor null e a variável auxiliar aponta para o mesmo nó que ainda está apontando. Começa assim. Aí vamos lá. I é 0. 0 é menor que 2? É. Aí eu faço. Anterior recebe auxiliar. Aí a variável anterior agora vai passar a apontar para esse nó. Em vez de estar guardando o valor nulo, ela vai passar a apontar para o que o auxiliar estava apontando. E auxiliar vai receber auxiliar ponto próximo. Que é como se eu fizesse auxiliar apontar agora para o nó que vem depois do início. Aqui. I é 0, né? 0 vai incrementar, vai ser agora 1. 1 é menor que 2? 1 é menor que 2. Já que 1 é menor que 2, vou fazer a mesma lógica de novo. O anterior vai receber auxiliar. Isso vai fazer com que esse nó, essa variável agora, passe a apontar para o nó que o auxiliar está apontando. E auxiliar recebe auxiliar ponto próximo. Ou seja, o auxiliar vai receber o valor que está aqui, que é justamente o endereço desse nó. E aí notem, pessoal, que as variáveis ficaram justamente como eu queria que elas ficassem. A variável auxiliar está apontando para o nó que atualmente está no índice que eu quero colocar, e a variável anterior está apontando para o nó que vem antes do índice que eu quero colocar. A situação é essa. Como é que eu vou fazer para inserir esse novo nó? Então, primeiro, eu posso fazer com que esse novo nó, apontar para este nó. Como é que eu faço isso? É só escrever aqui, novo ponto próximo, recebe auxiliar. E como é que eu faço com que este nó passe a apontar para esse nó? É só fazer anterior ponto próximo, receber novo. Anterior ponto próximo, recebe novo. E aí pronto. Depois dessas duas operações, a minha lista, ela vai ser agora isso. Sai do início, vem para cá, aí daqui vem para cá e aí continua aqui. Esse elemento aqui agora ele vai ser o segundo elemento da minha lista, que vai ser agora o terceiro. Ok? Essa é a lógica de inserir numa posição qualquer da minha lista. Ok? Fazer agora o método remover. Então, o método remover, ele não é um método tão simples, tá? Não é um método tão simples. Por quê? Porque é a mesma lógica, é a mesma ideia do método inserir. Existem dois tipos de remoção
que eu posso considerar para remover o obj. A primeira é se o obj ele for justamente o primeiro nó da minha lista. Se o obj estiver aqui, ó. Se a string que eu quero remover for a primeira. Por que essa remoção é uma remoção diferente? Porque ela vai mexer de novo com o valor da variável início. Outra situação é o obj estar na posição intermediária da minha lista. E eu querer remover ele, o obj está aqui, por exemplo. Por quê? Porque para remover ele eu não preciso mexer com a variável início, eu preciso mexer com este campo. Ok? E esse campo eu consigo mexer sem acessar a variável início, tá? Sem atualizar a variável início. Essas são as situações de remoção. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai encontrar o obj e aí vai verificar se a remoção desses dois casos, tá bom? Vamos lá. Vou precisar da variável auxiliar para eu poder percorrer a minha lista e vou fazer. Enquanto auxiliar não for null, ou seja, enquanto auxiliar estiver apontando para algum nó, teste. Se auxiliar ponto dado ponto equals obj, que foi igual a true, quer dizer que eu encontrei o elemento. Se eu nunca encontrei o elemento, eu vou sair do laço, e vou retornar false, tá? Então estou aqui, encontrei o elemento. Eu vou ter que testar agora se esse elemento é justamente o primeiro, olha só. Como é que eu testo isso? Eu posso testar, por exemplo, se auxiliar é igual a início. Se os dois estão ganhando o mesmo valor. Ou eu posso testar se auxiliar ponto dado é igual a início ponto dado. Aí vai depender se eu permitir na minha lista elementos repetidos, tá? Aqui vai dar certo com elementos repetidos ou não. Se for essa situação, quer dizer que a remoção ela é feita usando a variável início. Se não, aí é mais simples, teoricamente, né? A remoção é em uma posição intermediária. Então vamos lá. Como é que eu faço para remover do início? Muito fácil, tá? Para remover do início, tudo que eu preciso fazer é fazer a variável início passar a apontar para esse nó, tá? Nota que nessa situação, na verdade, se for aqui, eu quero remover esse cara, a variável auxiliar também está apontando para cá, tá? Eu quero remover ele. Como é que eu faço isso? Eu faço a variável início apontar para esse cara. Como é que eu faço isso? É só fazer início e receber o valor que está aqui dentro, que eu posso acessar tanto através de auxiliar ponto próximo, quanto através de início ponto próximo. Então, vou escrever isso aqui, ó. Início recebe início ponto próximo. E aí, eu posso retornar true. Essa é a lógica de remover do início. Uma coisa importante é que, normalmente, além de fazer a variável início apontar agora para cá, a gente também geralmente faz a variável auxiliar, o ponto próximo dela apontar para null, tá? Mas isso aqui também é opcional. Quando o método acabar a sua execução, como não vai ter nenhuma variável apontando para esse objeto, né? Como não vai ter nenhuma variável, quando o método acabar, como essa variável aqui tem escopo de método, não vai ter nenhuma variável apontando para esse objeto, a variável inicial está apontando para esse nó, esse objeto daqui, ele vai ficar elegível para ser deletado pelo garbage collector. E aí ele vai poder ser apagado. Então assim, essa linha daqui ela é totalmente opcional. A gente geralmente coloca por organização, ok? Aí vamos lá. A lógica de remover na posição qualquer. Então, qual que é o problema de remover numa posição intermediária? É que, para remover na posição intermediária, eu tenho, igual para inserir, para remover esse elemento daqui, por exemplo, não, desculpa, para remover esse elemento, eu tenho que estar apontando para esse nó, tá? Então, o que acontece? A exemplo do inserir, eu vou criar aqui outra variável chamada anterior, que vai receber null, mas aqui dentro do meu
while, aqui no escopo do while, tá? Além de eu fazer auxiliar receber auxiliar ponto próximo, ele percorrer a lista, eu vou fazer aqui antes, anterior recebe auxiliar. Aí desse jeito, quando eu entrar aqui no else, a variável anterior vai estar apontando para o nó que vem antes do auxiliar. Que vem antes do nó que eu quero remover, que no caso é auxiliar, né? Não foi auxiliar ponto dativo igual ao BJ? Então eu quero remover o auxiliar. Quando eu entrar aqui dentro, o anterior vai estar apontando para o nó que vem antes do auxiliar. E aí, como é que eu faço para remover esse cara? Então, são duas operações. Primeiro, eu tenho que fazer com que esse nó que vem antes passe a apontar para o que vem depois, seja o que for. Seja null, seja um outro nó, eu tenho que fazer com que esse nó passe a apontar para cá. E aí, como é que eu faço isso? É só escrever aqui que anterior, ponto próximo, recebe auxiliar, ponto próximo. E na verdade é só isso, só preciso fazer essa variável dar para cá. Do mesmo jeito de cima, quando o método acabar, nenhuma variável vai estar apontando para este objeto. E aí ele vai poder ser removido pelo garbage collector. Mas também por organização, normalmente o que a gente faz é, além de fazer essa variável, esse objeto apontar para esse nó, é fazer com que essa variável passe a apontar para null e não para esse elemento daqui. Vamos escrever isso agora, tá? Auxiliar, ponto próximo, recebe null. E aí eu vou retornar true de todo jeito e não vou colocar aqui essa lógica depois do if else. Essa é a lógica de remover um elemento da minha lista. Se eu passar pelo while, quer dizer que eu percorri todos os elementos e não encontrei o elemento que eu queria remover, aí eu vou retornar falso para avisar que não foi encontrado o elemento. Tá bom? Próximo método, o método elemento. Esse é um método muito simples, já que a implementação seria o remover. Clica na variável auxiliar, auxiliar recebe início. Int índice recebe 0, e eu faço enquanto início, enquanto auxiliar for diferente de null, faça índice mais, aqui no caso a variável contador, na verdade, contador mais, é que eu faço. Se contador for igual ao índice, retorne auxiliar ponto dado. Não é ponto dado, não. Auxiliar ponto dado. Auxiliar ponto dado tá do tipo string, tá. Salvar aqui tudo então só, pessoal. O problema aqui. Auxiliar cannot be resolved to a variable. Auxiliar. Ah, faltou aqui um i só. Auxiliar, pronto. Se não, aí eu faço auxiliar, recebe auxiliar, ponto próximo. Contador mais. Se em algum momento auxiliar receber o valor null, aí eu vou sair do laço e vou retornar null, para dizer que não encontrei o elemento no índice especificado, tá? Até podia testar, por exemplo, antes se índice é menor que tamanho. Menor ou igual que tamanho. Não menor que tamanho, na verdade, né? Menor que tamanho. Se índice for menor que tamanho, pode retornar null também. Seria a forma mais rápida de fazer isso. Se não, eu teria que entrar no ar de todo jeito, mas o resultado vai ser o mesmo, o resultado do método vai ser o mesmo. E desse jeito vai ser mais eficiente, porque a gente tem que lembrar que o método tamanho, o próprio método tamanho tem um custo linear. Então, se eu usar o método tamanho dentro do método posição, eu vou estar dobrando o meu custo, porque o método elemento, na verdade, né? O método elemento também tem um custo linear. Posição, a lógica é parecida. Int pos recebe 0, que na verdade na posição é o índice, né? Até podia mudar o nome desse método, vamos vir aqui para mudar o nome dele para o método índice. E na verdade o que ele está fazendo é isso, é retornar o índice do elemento. Shift índice. Vamos lá. Continue. Pronto.
tudo. Vamos lá. Pós recebe 0. Aí eu faço nó, auxiliar recebe início, para poder passear na minha lista de nó variável auxiliar, e enquanto auxiliar for diferente de null, faça o que? Teste se auxiliar.dado.equals obj. Se for, retorne pós. Se não, pós mais, para incrementar a posição, né, o índice. Para índice. E aqui eu faço auxiliar, recebe auxiliar, muito próximo. Se eu sair do while é porque eu não encontrei o elemento, aí eu vou retornar um código de erro, -1. Essa é a lógica do método não, desculpa pessoal, essa é a lógica da lista encadeada, tá? Implementada em Java. Do mesmo jeito que a lista sequencial, eu sugiro que vocês testem essa lista para ver se está funcionando corretamente e também compreender melhor o funcionamento dela, ok? É isso, até a próxima aula, tá bom? A próxima aula vai ser sobre a pilha. Vou parar aqui.